Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais uma nova jornada? Lembre-se sempre, é o dia de hoje, é o dia que importa. É o dia que importa que você viva realmente a presença do Senhor, que você aprenda cada vez mais a sua palavra, que você se prepare para o dia em que Ele voltará. E Jesus voltará. Da mesma forma como foi anunciado a sua vinda, como o Messias que nasceu, viveu, que nos ensinou, nos mostrou a presença de Deus aqui na terra e que morreu pelos nossos pecados, que carregou sobre ele toda a culpa que existia sobre nós, mas que foi ressuscitado, que ressuscitou e que hoje reina e que restabelecerá o seu reino. Mas a palavra é muito clara, que no seu reino somente entrarão aqueles a quem realmente aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É uma escolha nossa, é um livre-arbítrio que nós temos de escolher entre realmente aceitar a Jesus e começar realmente a buscar a vida conforme realmente estabelecido e direcionado por Ele, como um pastor, porque Jesus é como um pastor para nós somos suas ovelhas, e todo aquele que ouvir a sua voz e realmente seguir os seus caminhos, aceitar Ele como Senhor e Salvador e entregar a sua vida a Jesus Cristo, esse estará salvo, esse estará no reino do Senhor. Mas aquele que não aceitar, aquele que preferir assim, não, eu prefiro viver a minha vida, curtir esse mundo porque eu adorei esse mundo. Ok, curta, faça bom uso. Mas no futuro, quando Jesus voltar, para essas pessoas só existirá uma coisa: choro e ranger de dentes. É o que a palavra fala. E não é a minha palavra não estou induzindo a você a pensar nada disso, mas é o que está escrito. Ontem eu falei para vocês sobre a questão da fidelidade com Deus. Será que nós somos realmente fiéis a Deus a ponto de dar a vida por Jesus Cristo? Uma vez alguém me disse assim, cara, tá, e se alguém chegar e colocar uma arma na minha cabeça e dizer, ó, negue a Jesus, Jesus não vai me perdoar pelo fato de não ter negado? Cara, a palavra diz que para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Mas Ele nos alerta em relação a tudo isso. Estevão, por exemplo, naquela situação onde ele foi colocado diante da morte, e uma morte através de apedrejamento, ou seja, seria uma morte dolorida, uma morte difícil. Ele não negou a Jesus Cristo, ele permaneceu. E mais do que tudo isso que eu chamo de atenção em relação a Estevão, é que ele não somente entregou a sua vida a Jesus Cristo pela palavra, pelo Evangelho, e isso realmente repercutiu biblicamente e repercute hoje na vida de muitas pessoas, mas ele não deixou levar pelo ódio, e sim pelo amor, como Jesus Cristo ensinou, levar pelo amor. Porque no momento em que ele estava morrendo, ele pediu ao Senhor que não colocasse a culpa da sua morte na vida daquelas pessoas, ao contrário, que dessem a elas a oportunidade de realmente ainda se arrependerem e serem salvos. Hoje o versículo que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Apocalipse, no versículo 12, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 11, que diz o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Lembra que eu falei ontem que nós vivemos numa sociedade um tanto rasa quando se trata de testemunho de Deus, um tanto rasa quando se trata de fidelidade a Deus. Essa foi uma geração, e essa geração que eu estou lendo na Bíblia, foi uma geração que teve que lutar muito para muitas vezes sobreviver diante da situação de serem cristãos. Eu e você vivemos um país onde nós temos a liberdade para realmente sermos cristãos, assim como todo aquele que quer ser ateu ou ter outras crenças tem a liberdade de ser. E esse é realmente o mundo que Deus deu para nós, e esse é o mundo que existe, onde você tem liberdade. Porém, existem alguns países onde as pessoas não têm liberdade para ser cristãs. Então, para serem cristãs, elas têm que realmente muitas vezes se esconder.
ou mesmo colocar as suas vidas em risco. Mas elas o fazem, e fazem isso com alegria. Com a alegria que eu falo, com a alegria do Senhor Jesus. Não que as vidas sejam alegres no sentido de, olha, que bom que eu vivo no mundo assim. Não, não é por isso. Mas a alegria delas é na esperança que elas têm de que quando Jesus voltar, elas realmente terão a liberdade de viver aquele amor de Deus. A liberdade e a presença de Deus, essa é a alegria. E eu te pergunto, hoje, você com toda a liberdade que você tem vivido essa alegria realmente? Você tem valorizado aquilo que está na sua mão? Eu vou dar um exemplo para você. Qual é o valor do seu carro? Sabe, é fácil um tanto você medir o valor de um veículo pela sua construção, pelo quanto isso tudo custa. É fácil você medir o valor de um relógio de ouro pelo valor do custo do relógio de ouro, né? De uma casa pelo valor do terreno, pelo valor de quanto custa tudo aquilo lá. Mas o valor de uma vida, você sabe realmente medir? Eu vou dar um exemplo para você. Se você olhar lá em Apocalipse, vai no primeiro capítulo de Apocalipse, e você vai ver que nós somos feitos do pó da terra. Ah, Austin, para, isso não é verdade. Sim, Adão foi feito do pó da terra, tá? Gênesis 2, versículo 7. Então formou Deus ao homem do pó da terra. Qual é o valor que o pó da terra tem? Pega aí, alguém vai vender o pó da terra? Você já tentou vender pó da terra? Há quem compre o pó da terra santa, há quem compre. Mas o valor não está no pó da terra. É que de algo tão simples, de algo tão abundante e simples, que algo que talvez você não valorize tanto, Deus fez o homem. Mas o valor não está no pó da terra, e sim no sopro nas narinas, o fôlego de vida que foi dado por Deus. Esse é um valor. Você é alguém que eu chamo particular. Não há nada igual a você. Isso é provado cientificamente. Não há nada igual a você. Ah, mas todos os seres humanos são iguais? Não. Vamos lá, as digitais do seu mão são iguais? Eu fiquei sabendo que é mesmo que... Parece-me que a língua mesmo é possível você identificar pessoas diferentes. Então significa o quê? Que você foi feito com uma particularidade. O sopro de vida que existe em você é só para você. O sopro que vida existe em mim é meu. Todos viemos, esse sopro de vida vem de Deus. Mas ele é particularmente seu. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quer da sua vida. Porém, as consequências são suas. Você pode escolher o que plantar, mas o que colher é resultado do que você plantou. Você não vai poder escolher, não. Se nós hoje temos muitas vezes vergonha, pega lá, Lucas 26. Vamos lá no livro de Lucas. Lembra quando eu falo para vocês? Pegue a palavra de Deus, abra ela, leia ela, é importante nós cada vez mais buscarmos esse entendimento, tá? Então vamos lá, pegamos a palavra. Eu acho que até falei aqui Lucas 9, 26, tá? Lucas 9, abra lá na Bíblia, Lucas 9, versículo 26. Vamos lá. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então assim, se nós temos muitas vezes vergonha da palavra de Deus, se temos vergonha de falar de Jesus, será que nós realmente daríamos a vida por Jesus Cristo, como diz a palavra em Apocalipse? Lembra que eu falei aqui, e já falei várias vezes, que a salvação está o quê? Está no confessar e no crer. Todo aquele que confessa ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que em seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E esse confessar começa onde? Primeiro no acreditar, no expressar
no se batizar em Jesus Cristo. O batismo é seu, não é dos seus pais por você, mas é seu. Aquele que se batiza em nome de Jesus, aquele que confessa Jesus Cristo, aquele que busca Jesus Cristo, que crê no seu coração, esse será salvo. E Apocalipse fala isso com clareza também. Tá? Então, essa palavra de Paulo é comprovada em Apocalipse, porque ele fala o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue de Jesus Cristo. Então, eu tenho que entender que a minha crença é de que Jesus Cristo é que me salvou. É uma graça que eu recebi. Aqui está aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá? E por causa da palavra do testemunho, tá vendo aqui? Que palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram mais a sua vida. Ao contrário, nós amamos mais a Jesus Cristo. Então, se a minha vida hoje é colocada em risco por causa de Jesus Cristo, ele fala assim: glorie disso, ame isso, não tenha medo disso. Porque a nossa vida não é aqui, gente. Essa é a questão. A nossa vida não está amarrada aqui na terra. A nossa vida está em Cristo Jesus. Pensa nisso. Comece a pensar um pouco mais na sua vida. Será que você tem sido testemunha do Senhor Jesus Cristo na terra? Será que eu tenho sido testemunha dele na terra? Será que eu tenho sido realmente essa testemunha a ponto de me preparar para que se um dia eu tiver que dar a minha vida, eu darei a minha vida a Jesus Cristo? Será que eu estou preparado? Será que você está preparado para isso? É preciso realmente no dia a dia nos prepararmos. Porque pode ser que algum dia você seja colocado diante de situações nas quais você vai ser julgado. Então não negue a Jesus. Entrega a sua vida, fale dele, viva dele, que as pessoas percebam cada vez mais na sua presença, a presença dele, que cada vez mais as pessoas percebam que Jesus vale mais na sua vida do que você mesmo considera de você. Sabe assim, a minha vida vale menos do que a presença do Senhor. Então a presença do Senhor tem que prevalecer na minha vida. É assim que tem que ser. Eu te incentivo a buscar a palavra. Como falei, em inúmeros lugares hoje no mundo, pessoas elas têm dificuldade de acesso à palavra de Deus. Uma folha da Bíblia pode significar muito para elas. E você tem uma Bíblia em casa completa, mas será que ela significa alguma coisa para você? Pensa nisso. Reflita sobre a sua vida. O que você está olhando ao seu redor é apenas uma passagem. No futuro, quando Jesus voltar, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo irão com Ele. Realmente terão a vida eterna. Mas aqueles que negaram, aqueles que não aceitaram a obra de Jesus Cristo, aqueles que não viveram e não buscaram Jesus Cristo, a esses restará apenas choro e ranger de dentes. Pense bem. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine, que você esteja hoje, que seja um dia repleto de muita alegria, muita bênção na sua vida. Independente das circunstâncias como você está vivendo hoje, lembre-se, Deus não pode ser segundo lugar na sua vida. Precisa ser o primeiro. Pense nisso, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe você. Amém.